muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, agradecendo a Ti esse culto, meu Pai, abençoado por Deus. Agora, meu Pai, vem Tua palavra, Senhor Jesus, fala conosco, fala comigo, meu Pai. Senhor Jesus, vem, meu Pai, dar entendimento e sabedoria, meu Pai, para a Tua serva que vai trazer Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa essa igreja, os pastores, os visitantes, os membros, Senhor Jesus, dessa igreja. Venha abençoar a todos, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez. Estou muito feliz. Obrigado, pastor, pela tua vida, né? Por tudo que o Senhor tem feito, né? Quando eu falo pastor, eu estou falando também da esposa, né? Eles são uma só carne, né? Então, a pastora Ana, em nome de Jesus, eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração pela vida, pelo esforço, pelo carinho, pelo amor que vocês têm pela obra de Deus. Louvado seja Deus. Eu também choro. Hoje eu chorei feliz, porque o Senhor, Ele falou a respeito deste lugar. Louvado seja Deus. Eu poderia ir embora e não precisar falar mais nada, porque o pastor pregou quase tudo que eu tinha que falar aqui, ele já falou. Né? Se você não obedecer, você não alcança. Ele já falou com todo o seu amor, com todo o seu cuidado. Mas vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu dizia, Senhor, mas já é tarde, mas o Senhor não falou nada, mas meu coração estava saltando de alegria. E eu falava, que palavra eu vou levar, Senhor? Tem tantas coisas escritas, irmãos, tantas coisas. Eu não fico perdendo tempo assim com joguinho, essas coisas eu não consigo, irmãos. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. E Lucas capítulo 12. E eu fiquei ali entediada. E quando chegou de tarde, eu fiz tudo que eu tinha para fazer em casa. E bolando para lá, e o Senhor falou no meu coração, Lucas. Falei, mas Lucas? E aí eu falei, mas qual livro de Lucas? Eu leio o livro do Lucas inteirinho, mas o Senhor vai ter que me mostrar. E quando eu fui pegar as minhas coisas, foi igual o dia que o Senhor me ungiu. Eu sentia adormecer assim a minha cabeça, eu lia e aquele óleo descia sobre o meu corpo. E eu alegrei a minha alma. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, do verso 22 a seguir. Louvado seja Deus. Onde o Senhor fala das preocupações da vida. Se você prestou atenção, o Senhor já falou tudo o que vai ser falado novamente. Mas com certeza alguém por aqui está ouvindo. E o Senhor só estava esperando ele chegar. Glória a Deus, aleluia. E disse a seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeres, nem pelo corpo sobre o que vestis. Mas é a vida do que eu sustento, e o corpo mas é a vida do que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Deixa eu ler de novo. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé.
andeis inquieto. Foi 82. Porque as gentes do mundo, as pessoas do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta foi a palavra-chave que o Senhor me deu. E quando Ele me deu, Ele mostrava a vocês, casal e a igreja. 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de vosso reino. Glória a Deus. Até aqui os irmãos podem se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei tão feliz, porque o Senhor, eu nunca preguei assim. Aleluia. Eu pego a palavra do Senhor, irmãos, desde o dia que eu aceitei Jesus, desde o dia que eu conheci Ele. Mas eu nunca vi o Senhor falar assim numa igreja nos tempos de hoje. Quando o Senhor falava essa passagem aqui, ó, pequeno rebanho, eu olhava assim, parecia que eu estava vendo de cima. O pequeno rebanho são vocês. O Senhor, Ele tem observado tudo o que tem acontecido por causa da verdade, por causa da sinceridade que é plantada. Eu confesso que algum tempo atrás, a gente, com tantas coisas que a gente vê aqui da cena, a gente até se desilude e fica pra lá e pra cá caçando, né? Um celeiro, né? Um pasto verdejante para poder ficar em segurança e ter um pastor para cuidar. E por mais que passe o tempo, você sente falta daquele achego, né? Daquele cuidado. E por causa do altar, que muitas vezes é jorrado duas águas, tem se espalhado tanto as ovelhas e tem entristecido a gente. E eu confesso que quando eu soube que foi dentro do culto, a irmã amiga Sem, ela chegou e falou assim: olha, você sabe que agora a Ana é pastora? Eu falei: hã? Ela falou: sim, os dois estão dirigindo a igreja e o Gabriel é uma bênção. Aí eu falei: meu Deus. E sentei. E o povo estava de pé, e nós no meio do culto conversando. Aí o irmão orou, e eu falei: será que eles estão sabendo o que eles estão fazendo? Porque nós se preocupamos. Eu me preocupei, eu falei: meu Deus, e agora? Aí quando nós se levantamos, aí o pregador orando, o irmão orando, o pregador pegou e falou assim: olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que tem amor, ele vai adiante. Não precisa, não é o tempo de crente, não é o conhecimento, porque quem tem sabedoria é Deus. E se você não tem coragem, tem gente que tem. Eu falei: glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós glorificamos a Deus. E o Senhor confirmou hoje. Eu já sabia, porque no dia que eu entrei aqui, eu e meu esposo, nós falamos assim: você percebeu algo diferente? Ele falou assim: como assim? Eu falei assim: não parecia que foi a primeira vez que nós entramos? Lembra dos cultos com o irmão Zé Pereira? O primeiro amor. Aí ele falou: é verdade. Ele falou: eu quero voltar nessa igreja. Eu falei: então vamos voltar. Graças a Deus. E Deus já tinha marcado esse encontro. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela fala que a terra boa, ela produz. A semente germina, a árvore cresce, e no tempo certo ela produz os frutos. E o tempo do Senhor não é o meu, o tempo do Senhor não é o seu, mas o tempo dele é certo na vida de cada um do irmão. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos também no livro de Isaías 41. Se os irmãos quiserem acompanhar, tudo bem. Eu marquei aqui onde fala assim, ó, que depois que anunciar. Deixa eu ler com os irmãos. Glória a Deus. E eu sei que o tempo de Deus chegou e eu muito me alegrei. Já tenho orado a Deus sobre a viagem dos irmãos lá para o Mato Grosso para fazer a obra. E Deus, Ele confirmou, aleluia, aonde Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia.
Então o Senhor é com vocês, não vai faltar nada e Ele vai preparar tudo. Isaías 41, irmãos, verso 10, onde a palavra do Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Neste momento eu parei de ler sobre a palavra-chave que eu falei, que era Lucas, e falei: Senhor, e lá? Eu estou indo embora, o Senhor me faz encontrar o lugar que eu tenho que me alegrar no Senhor, e agora eu estou indo, atravessando o rio para lá, para Mato Grosso, e aí o Senhor pôs essa palavra no meu coração: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Mas quando eu lia, era como se eu falasse isso para a igreja: vocês vão para lá, irmãos, você pode ter certeza que vocês vão para lá cultuar conosco. Essa foi a minha confirmação. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejaram contra ti, contigo, tornar-se-ão em nada e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Louvado seja Deus. Essa era a minha preocupação. Mas essa palavra, ela também tem direção no seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor está dizendo para você: não temas. Amados, hoje eu pensei e me entristeci, me alegrei, chorei e falei: e agora, Senhor, como eu faço? Porque toda vez que eu pregava, vinha sobre tempestade, vinha sobre construção, vinha, né? E eu dizia: mas hoje é dia dos namorados, né? Como dizer? E aí caiu um papel das minhas anotações ali. E quando eu li, o Senhor me fez lembrar o amor que o pastor pregou nessa noite. Glória a Deus. O amor constrói. É fácil? Não. Uma vez perguntaram para mim, no meio do momento assim, muito tribuloso na minha vida, muito, uma tempestade, que eu dizia: eu não vou aguentar dessa vez. E eu dizia: Senhor, tem certeza que o Senhor está aqui comigo? Então eu vivia assim, me jogando no quintal às madrugadas, levantava a mão: Senhor, tem certeza que o Senhor está vendo o que está acontecendo? Porque era tão difícil. E aí o Senhor falava assim: paga o mal com o bem. Ah, irmãos. Aí eu dizia assim: mas enquanto me maltratam, me perseguem, enquanto me apedrejam, enquanto me machucam, eu faço bem, eu estou servindo, eu estou alegrando, estou cuidando, eu estou zelando, eu não estou maltratando, mas me dá uma ira, dá vontade de fazer isso, fazer aquilo, porque nós temos que ser assim. Ele é nosso Pai, nós temos que falar, põe para fora, conta tudo para Ele, irmão, que Ele pega na mão e Ele domina. Se você não contar, aquilo pode dominar você e você pecar contra Deus. E eu dizia: não estou mais aguentando. E o Senhor falava: paga o mal com o bem. É fácil sorrir quando alguém te maltrata? É fácil abraçar e dizer: eu te amo, irmão. Tenha certeza disso, que eu não quero que você se dê mal, eu quero ver você feliz. E você sabendo que Ele está te prejudicando, não é fácil. Mas o Senhor fez eu ler no livro de Oséias, a vida de Oséias com a sua esposa, né? Homer. O nome dela, marquei aqui. Gomer. Gente, como esse homem foi provado aqui na igreja. Ele fez tudo o que Deus ordenou. Mas o pior de tudo é quando você conhece o caminho, o Senhor fala: espera um pouquinho, agora eu quero que você entre por esse outro
sabia que ali era o local e o Senhor veio do lado de lá. Então, em outra direção, a direção que o Senhor fala nessa noite para mim e para você é que não é a nossa. A lógica diz que a seta é para a direita, mas o Senhor manda ir para a esquerda. Aí você entra em contexto, mas você fala, mas como pode isso, Senhor? Aí a gente começa a intrigar com aquilo. Mas obedeça. E o Senhor fala que o profeta Oséias, ele obedeceu a voz de Deus. Quando ele disse, vai lá e case-se com uma prostituta. E ele tomou Gomer como sua esposa. E eu fiquei triste, porque quando eu li o nome dos filhos, é tudo de tristeza, nome de derrota. Falei, Senhor, que humilhação. Aquela mulher, ela não era uma boa dona de casa, ela não cuidava dos filhos, mas ela tinha prazer em adorar outros deuses, e ele era profeta de Deus. Aquilo para ele era a maior tortura. Eu me coloquei no lugar daquele homem e falei, Senhor, se eu estou achando que a minha luta era difícil, imagina dele, que o Espírito Santo morava junto com ele, e ele o tempo todo agradando a Deus, uma cidade inteira olhando, zombando, acusando. Falei, como é que é? E você é crente, a tua casa é assim. Ontem a tua esposa estava lá, hoje ela estava fazendo isso, aquilo. Mas aquele homem, ele não ouviu as vozes. Se eu não fosse ministrar hoje, eu ia louvar esse hino, que tinha que ouvir a voz de Deus e não as vozes. Se eu não te ouvir, eu morro. Oséias, ele ouviu a voz de Deus, e ele não deu ouvido à sua razão, porque é muito humilhante para um homem ser traído publicamente. Toda a cidade sabia, e ele ensinando, e ele ministrando, e ele cuidando, e ele dando amor. Em momento algum, se você ler a Bíblia, você vai encontrar que Oséias cantou, ele chacoalhou e falou, não, foi com muito amor. E todos os dias ele praticava 70 vezes 7. E eu disse assim outro dia para uma irmã, ela falou, e aí, você vai mudar, vai sozinha ou vai acompanhada? Eu falei, eu estou no 70 vezes 7. E ela falou, glória a Deus, eu estava orando. Aleluia. E o Senhor, ele fala assim, perdoa. É para perdoar. Porque se nós não perdoar, nós não vamos alcançar o perdão de Deus. É fácil? O inimigo, ele sabe aonde ele mede a tua febre. Ele sabe se o seu problema é na ira, ele vai te cutucar. Ele vai usar nem que for um passarinho para te perturbar, para tentar atrapalhar a jornada, só para ver se você é um dos covardes que vai voltar para trás. E o Senhor, ele permite, porque ele confia em você. Não é para te testar, é porque ele confia em você. Ele sabe o potencial que tem dentro de você. Talvez, irmãos ou irmã, você não conhece a si mesmo, você não tem noção da arma poderosa que você é contra a astúcia de Satanás e contra ele. Mas em momento algum você vai encontrar na vida de Oséias que ele foi lá e quebrou o altar e fez um regaço, esfaqueou um, porque naquele tempo era assim, né, irmão? O povo era meio doido e podia, né? Ele dobrava o joelho. Eu até me vejo na vida dele dizendo assim, a peleja não é minha, é do Senhor. Foi o Senhor quem quis, o Senhor quem cuida. E aquela mulher, ela caminhou e viveu a sua vida toda do jeito que ela quis. Mas chegando um tempo, a vida maltratou ela. Surrada, acorrentada, maltratada. Clientes já não queria mais, estava velha, não serve mais. Desiludida, passando fome, muito ferida. A palavra de Deus fala isso. E Oséias procurando por ela.
Como um bom pastor procura pela ovelha, ele deixa as 99 segura e vai atrás de uma que estava perdida. Olha, irmão, se o Zéias olhasse como nós olhamos para as nossas situações às vezes. Ele encontrou Gomer, estava sendo leiloada para ser escrava, e ele comprou, ele pagou por ela, trouxe ela para casa nos braços e cuidou das suas feridas. Aleluia. O que o Senhor está dizendo? Cuida de quem te maltrata. Hoje ele está me ferindo. Espera. Somente te ama e segue o teu caminho. Ele não impediu ela de fazer nada, mas ele entregou para ela a verdade. Ela conhecia, mas ela não queria obedecer para o bem. Então deixe. O tempo é remédio para muitas coisas. É um conserto. E eu louvo a Deus. Por isso que eu comecei falando do pastor, porque esse homem ele fez papel do bom pastor. Ele não se importou quando as pessoas acusavam, mas aquele lá, aquela lá, ou até ele mesmo, ele não se importou, aleluia, com as artes pedradas, porque Jesus ele foi assim. Enquanto estavam surrando, ele estava levando a cruz. Enquanto estavam batendo e humilhando, ele estava levando a cruz, até cumprir o prometido. Seja um bom soldado, seja uma boa soldada de Cristo. Vocês são guerreiros. O Senhor se alegra de você. Aleluia. O Senhor ele tem prazer em ver você dando passos rumo ao céu. Aleluia. Louvado seja Deus. E no livro de Colossenses, capítulo 2, o Senhor também deixa conselho. Os irmãos, se quiser acompanhar, é muito bom. Glória a Deus. Capítulo 2, do 1 até o 7. O Senhor deixa conselho. Aleluia. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os teus tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, nós e Deus, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, e enraizando, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela, transbordando em ação de graça. Amém? Tudo que o pastor pregou, né? O Senhor está só confirmando. Louvado seja Deus. O Senhor ele fala desde o primeiro hino. Então aprendeu, pratica, não desanima. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor ele fala que não tem dificuldade nenhuma aqui para ele não resolver. A tua dor é a minha dor, diz o Senhor. A sua guerra é a minha guerra. Então você não tem que pelejar mais. Somente creia. Nós somos pequeninos, homens pequenos, mulheres pequenas de pequena fé. Mas é um povo dele. E o Senhor ele falou com tanto amor, com tanto carinho sobre esse pequeno rebanho, que hoje eu me alegrei tanto que eu saí de casa flutuando. Aleluia. Confirmação do seu ministério. Confirmação do seu ministério, confirmação do ministério de cada um dos irmãos.
porque nós somos raízes dessa árvore plantada, né, que é Jesus Cristo, numa terra boa, com pessoas que vivem o Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus por este momento, agradeço a Deus por essa rica oportunidade e guardo os conselhos que o Senhor já disse essa noite. Pratica o Evangelho. Não adianta, irmãos, nós ouvir e sair lá fora e esquecer, guardar no bolso. Não adianta, nós não somos mais crianças para a mãe ficar ali, ó, dando palmada e dizendo de novo, de novo. Com Deus é diferente. Vai no passo do boi, ele devagarinho, mas é firme. O Senhor está se alegrando, então persevera. Falta só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Eu vou contar para os irmãos o que Deus fez comigo outro dia. O mês passado, eu estava na escola dominical e aí tem uma moça deficiente ali, que sentava lá no fundo isolada e ninguém passava e cumprimentava ela. E quando cheguei, eu vi aquilo. Eu não aceito esse tipo de coisa, irmãos, porque poderia ser eu, poderia ser minha filha, poderia ser uma nora, um genro. E eu falei, gente, e eu saí do meu lugar e sentava lá com ela, falava assim, vamos lá com nós. E ela falava, não. E com muito custo eu comecei a orar, eu adotei ela em oração e comecei a espalhar para meus grupos de oração, de mulheres que oram. E aí, quando passou 3 cultos, ela já estava feliz. Ela ficava assim na porta me esperando. Aí ela guardava um lugarzinho para mim. Aí eu falei, querida, agora você vai ter que cantar com nós, porque você é menina, nós é menina. Ela falou, mas eu não posso, ninguém me convida para louvar. E era jovem. É uma mulher, já acredito eu, de 40 e poucos anos, mas ela é solteira, ela nunca teve namorado por causa da sua pequena deficiência nas pernas. E é filha do Deus Altíssimo. E aí eu tratei ela e falei, não, você vai pular 3 carreiras e nós vamos chegar lá perto. Ai, mas lá eu não quero. E se ela achar ruim? Eu falei, não, se ela achar ruim, apregue comigo. Não liga não. E sentamos. E na hora de louvar, ela não consegue ficar em pé muito tempo. E ela se esforçou para ficar de pé. E a irmã Luciana, ela louvou a Deus. Irmãos, que voz é aquela? Eu louvo a Deus por isso. Porque nós somos uma caixinha de surpresa. Talvez você não conheça o valor que você tem, mas o Senhor sabe o que Ele colocou aí dentro. Então não seja tímida, abre a caixinha e deixa os presentes sair. Aleluia. E então, do 3º banco, nós fomos para frente para o 2º, e foi ali quando chegou no lugar. Pronto, marcou um lugar para nós. Aí ela chegava primeiro e ponhava a Bíblia dela com a bolsinha assim. Aí vinha a irmã para sentar na daqui da irmã Rosilene. Aí vinha outra, essa aqui é da irmã Rosilene. Aí às vezes eu chegava cansada e aí as irmãs falavam assim, ó, estava aqui preocupada, eu estou olhando para trás esperando você. A senhora não falta no culto, hein? E ela falou assim para mim, segurou nas minhas mãos e chorou. E falou, eu posso te dar um abraço? Ô irmão, aquele dia eu tinha orado e chorado. Eu falei, Senhor, eu queria tanto o teu abraço. Eu estou me sentindo tão sozinha, um povo tão diferente daquilo que eu conheci. Não é um povo sincero, é um povo estranho. Eles passam, não te cumprimentam, acaba o povo vai embora, não te conhece na rua. Eu falei, o teu povo não é assim. Eu não gosto dessas coisas, eu não encontro lugar para mim ficar. Eu queria um abraço. E a Luciana vem e me dá aquele abraço e chora, nós chora junto. E o Senhor ele fez lembrar que eu pedi um abraço dele. E ele me deu. Louvado seja Deus. E aí então, como ela não tem pasta, todo mundo ignora ela, e eu ponhava a minha pasta na colinha dela e dava folha para ela e ia louvar com a irmã do lado. Aí era assim que nós fazíamos. Agora ela ingressou. Depois disso as pessoas começaram a abraçar e eu comecei a orar. Eu tenho esse costume, irmão, de orar nas cadeiras, antes de sair, quando Jesus visita cada cadeira, tenho que sentar, vai ser diferente. É o teu céu que eu tenho que sentir. Então eu tenho esse costume. Aí eu comecei a orar, a irmã começou a amar ela e a louvado seja Deus. Agora ela começa a conviver com todo mundo e o Senhor permite que eu saia daquele lugar. Eu louvo a Deus, irmãos, por causa do tempo.
O tempo é dele. Aí nós estávamos na escola dominical e ela falou: vou ficar aqui atrás, quietinha, que é mais perto para mim ir embora. Aí eu falei: então tá, vou ficar com você. Então sozinha você também não fica. Aí sentei do lado dela, irmãos, e tinha chovido. Tinha só umas 3 pessoas do lado de cá e nós 2 lá no fundo. E de repente clareou, muito claro, diferente atrás de mim, um barulho de parque. Muitas crianças brincando e eu virei o rosto e eu vi aquele parque lindo, aqueles balanços. Irmã, eu amo essas coisas, eu não tinha que ser criança, tá? Eu adoro doce, eu adoro brincar. E sumiu. Aí eu virei, ela olhou para mim espantada, mas um barulho tão alto, era como se eu estivesse aqui e tá aqui. Ó, nós estamos tão perto que você não tem noção de como está perto. Eu olhei para fora, falei: não, deve ser lá fora, isso não é possível. Quando eu olhei para trás, assim, nem um cachorro passou na rua. E eu fiquei parada olhando e não tinha ninguém. E a Luciana olhou e não falou nada. Ela estranhou, mas não disse nada. Aí o pastor continuou ensinando, passou mais uns 3, 4 minutos de novo. O mesmo parque, a mesma visão, mais alto ainda, mais perto, mais perto. E eu virei espantada, e ela virou também querendo ver. E sumiu. Por 3 vezes, no mês passado, o Senhor me mostrou. Eu falo para ele, eu quero ficar no meio das crianças, né? Eu gosto de jardim, irmão. Olha, aí foi Deus. Eu falo assim com meu esposo, é Deus. Eu falo: Jesus, eu não quero mais meu esposo, não. Eu quero o Senhor, meu esposo, o Antônio é meu marido, né? E tudo mudou quando eu fiz isso, viu? Olha a dica. E esses dias eu fiz igual criança por causa daquela flor. E ele nem lembrava: eu quero ela, deixa eu levar, eu quero essa flor. Não, vambora, porque tudo a flor que você vê, você quer. Eu nunca vi igual essa, parece um copinho de leite. E fui embora triste. E aí o Antônio, né, Deus pega, me dá de presente, manda ele me entregar. Você está entendendo o que Deus está falando? Não precisa se preocupar. Ele já sabe o que você precisa. Não precisa. Ele supre todas as nossas necessidades e com carinho, com amor, e trata com justiça, porque os seus é seus. E é muito bom ter Deus como nosso Pai. Você tem noção, irmão Antônio, quando você é guardado? Você tem noção de quanto o Senhor te guarda e te ama? Quando eu olho para esse homem, eu lembro da roça, eu lembro das canas, palha, nesse frio. Tá vendo ele desse jeitinho aí? Era assim na entrada e na saída. Sempre assim, agradando a Deus, um bom testemunho. E Deus livrando, nós via cada coisa, né? Cobra pulando, né? Vibrador, né? Quase que pegou, estava perto, estava. E aí, era cada coisa, e o Senhor guardando, e o Senhor livrando, e o Senhor. E eu tenho mais testemunhos. Eu tenho muito medo de cobra. E eu dizia: Senhor, não permita nem que eu veja. E um dia, era 3 horas da manhã, 3h20, eu levantava para fazer o almoço. E aí, era 3 horas da manhã, o Senhor me acorda sentada com os olhos assim, e eu via um anjo muito grande, o rosto de uma moça nova, os cabelos curtos. E eu olhava ela inteirinha, ela estava com uma lança. E eu nem sabia que era uma lança. Alta. A lança e ela também. E fazia assim, ó. E eu via uma roça de cana, naquela época que nós trabalhávamos junto, velhinha. O chão limpinho. E aquela cobrona fazia assim para trás, toda essa pecada laranjada. E ela fazia assim com a lança, e eu tinha que ficar atrás da lança. E ela fazia assim, e as cobras voltavam para trás. Eu falei: ai, Jesus, repreende esse mal, não deixa nem eu ver. Deve ser perseguição, porque o crente é perseguido mesmo, né? E fomos para a roça. E entramos num canavial, não sei se o irmão vai lembrar disso. Era só cana caída. Essa abriu o eito, essa não é. Volta todo mundo pro ônibus. Aí anda, vai para outra fazenda. Abriu o eito,
todo mundo pro ônibus. Foi 3 vezes. Na 4ª vez entramos, tinha essa cana velhinha. Eu nem lembrava mais do que eu tinha sonhado. E quando eu cheguei, que nós entrava, a esposa falou: peraí, fica na frente, fica aqui que eu vou ali. Ele sempre ia na frente, que nem um guardião, cuidando. Não vem não, fica aí. Eu falei: o que foi que você viu? Nem. Eu falei: deve ser da tua, alguma coisa, mas a cobra eu não pensei. Aí ele quebrou uma caninha velhinha, acho que tinha essa grossura do meu dedo, esse tamanhozinho. Aí eu, curiosa, fui lá ver. Aí ele fez assim, igual um anjo. Falou: pode parar aí. E cadou aquele pauzinho, parecia um pauzinho preto, fazia assim, ó, tec, tec, tec. Matou aquela cobra enorme, uma coral, a mesma que eu vi. Falei: louvado seja Deus. Aí eu lembrei do que Deus tinha me mostrado, o livramento que Ele estava me dando.